Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Venho no dia de hoje com reflexão para o meu e para o teu coração, ao qual o Senhor falou comigo ontem. Isto eu já vem falando isso comigo há muito tempo. Já foi antes do Senhor ir. Ele tratou comigo, mas ele me fez lembrar. No dia de ontem à noite, eu tive um dia muito exausto, estava muito exausto, eu tive um dia bem puxado, estava deitado na minha cama e comecei a olhar um vídeo, assistir um vídeo. E com aquele vídeo, o Senhor ele falou comigo, me trouxe à memória algo que ele já tinha tratado comigo há muito tempo, né? Eu assisti um vídeo de um rapaz que ele mostrava casas abandonadas, mansões abandonadas. Ele começou a mostrar a mansão de Hebe Camargo, né? Ele mostrou aquela mansão, como estava a situação, deplorável, né? Abandonada, ninguém queria mais saber. A piscina tudo abandonado, cheio de mato tudo quebrado, né? Deplorável a situação. Depois ele mostrou a mansão também de Pelé, um homem muito renomado, um homem de renome, um homem que era muito conhecido, muito rico, né? Muito rico, muito conhecido. Hebe Camargo também, muito rica, conhecida, né? Teve tudo o que quis aqui nessa terra. E me trouxe uma reflexão quando o Senhor ele falou tão profundamente dentro do meu coração. Ele me trouxe a lembrança, um ensinamento que ele me deu há muito tempo. Está aqui no Salmos 90, Salmo de Moisés 90 e o 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, irmãos, a sabedoria, quer ser sábio? A sabedoria está em entender que a vida é passageira. A sabedoria está em entender que tudo vai passar. Tudo é passageiro, tudo vai ficar aqui. Não vamos levar nada quando partimos deste mundo, irmãos, que nem as lembranças, né? Porque no céu não haverá lembranças, a não ser que você for para o outro lado. Não haverá lembranças. Mas quando partimos daqui, nada a gente pode levar, né? Vemos essa terra nu, como já falou, nu vi esse mundo, e é nu que tornarei para lá. E a vida é passageira, irmãs. A gente se apega tanto com coisas daqui, e a gente esquece como aquele homem muito rico. Pelé foi muito rico, muito conhecido. Eu não sei onde ele está, e também não me interessa. Ele está no lugar onde ele escolheu estar durante a vida dele, né? A gente faz escolhas. Quando estamos aqui nessa vida, fazemos escolhas. Se queremos o céu ou o inferno, é um querer nosso, né? E imaginem-nos, muito rico, né? Usufruiu de muitas coisas boas nessa terra e agora tá tudo aí perdido. As coisas, né? A mansão tá lá, ninguém quer saber do abandonado. Então, as coisas terrestres, irmãos, são passageiras, nada a gente pode levar desse mundo. Deus me trouxe uma reflexão com o Espírito Santo, ele tratou profundamente dentro do meu coração, me trouxe a memória, a lembrança que a gente é passageiro. Salomão, no livro de Salomão, Salomão é um homem muito sábio, não houve homem mais sábio do que Salomão e não haverá. Onde Salomão disse, né, no seu livro, ele falou que tudo que ele queria, o que ele sonhou, o que Salomão ele sonhou na vida dele, Deus deu a ele. Ele disse que no tempo dele, né, fosse no dia de hoje, ele dizia: eu tive mansões, mas naquele tempo não existia isso, então ele disse: plantei todas as árvores que eu queria, fiz jardins, tive toda a mulher que eu queria, preta, morena, branca, toda a mulher que eu queria, eu tive. Né? Tudo que a alma dele desejou, Salomão ele fez. Mas depois ele parou e pensou: quem vai ficar com tudo isso? Para quem vai ficar tudo isso? E ele disse que a vida é vaidade. Se você for ver no original dessa palavra, vaidade, irmãs, é a vida, é passageira. Tudo vai ficar aqui. A gente se apega tanto, né? Quantos pais que deixam os filhos, muitas vezes não tem tempo para os filhos, porque quer um emprego melhor, porque quer muitas coisas daqui, irmãs. Vai embora dessa terra e não usufrui do bem que Deus ele colocou na nossa mão. Deus nos trouxe essa terra para ser feliz, para ter vida em abundância, mas muitas pessoas não têm vida em abundância. Elas buscam coisas altas. Vê Davi, Salmo 131. Davi ele falou: os meus olhos não se elevaram, não me exercitem em grandes assuntos, nem coisas muito elevadas para mim, fiz calar minha alma e sossegar como criança desmamada. Então, Davi entendeu o sentido da vida. O sentido da vida não é bens materiais, não é essas coisas que são passageiras, eram muito bom, irmãs. Olha, tudo que Deus me trouxe nesse mundo para viver, eu vou viver, eu vou alcançar. Se eu obedecer a sua voz, eu vou alcançar tudo que Ele colocou na minha mão. Quando Deus quer dar uma riqueza, eu não preciso comer pão de dores, Ele dá sem comer pão de dores, está lá no Salmo 127. Sem comer o pão de dores. Se eu precisar tirar da boca dos meus filhos para ter, para enricar, quantos pais fazem isso? Quantas pessoas eu conheço uma pessoa, né? Pessoa da minha família até que faleceu faz um tempo. E ele não foi um bom pai, não foi um bom pai, né? Vivia com mulheres, é,
Era trabalho, trabalhava muito, se era trabalho chegava e ia dormir, não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para a esposa, tinha tempo só para se divertir com mulheres, e ele pegou uma doença. 4 meses que ele adoeceu, descobriu, ele morreu. E antes dele morrer no leito do hospital, nunca me esqueço disso da minha vida. Os filhos dele foram visitar, dava pena os meninos, né, chorando, e o pai no ouvido dele, bem fraco, magro. Ele teve todo o tempo do mundo, morreu aos 40 anos, ele tinha todo o tempo do mundo para fazer o que Deus trouxe ele nessa terra para fazer, mas ele aceitou não fazer, ele aceitou fazer a vontade dele. E esqueceu que a vida é passageira. Ele não sabia que iria embora tão cedo, ele não sabia. Para ele era eterno, ia ser eterno. E ele disse: olha, filho, papai, quando sair daqui, papai vai comprar um carro e a gente vai passear. Ele teve todo o tempo do mundo, irmãs. Teve dinheiro para comprar o carro, teve tempo para se divertir com os filhos. Mas quando ele quis fazer, não deu mais ter. Foi tirado dele a oportunidade de ser feito. Porque a vida é passageira, irmãs. Então que possamos ter cuidado. Vamos curtir os nossos filhos, conversar mais, brincar com as crianças, com os nossos esposos, os esposos com as esposas. Salomão disse: goza a vida com a mulher que tu ama. Isso é todo o bem que tu vai ter aqui nessa terra. Então é isso, irmãs, a família, pessoas são mais importantes do que negócios, mas muitas vezes eu estava ouvindo estava lendo um livro, e que ele falava muito que hoje as crianças prejudicam muito a vida das crianças. Antigamente as crianças, elas não eram tão cobradas, elas não cresciam com o emocional tão abalado. Por quê, irmãos? Porque hoje os pais dão muito valor a bens materiais. Antes a casa era de barro, não tinha isso, mas hoje em dia a gente briga muito com as crianças: olha, não toca aí, olha, não toca aquilo, olha, não tem muito para conseguir isso aqui, e mostra para os filhos, o menino cresce entendendo que os objetos são mais importantes do que eles. Então isso é prejudicial ao emocional da criança. E antes não, as crianças podiam correr para onde quisesse, e não tinha tanta pressão. Olha, não toque nisso aqui, pensa que é importante, olha, não quebre isso aqui, não. Hoje a gente dá muito valor a bens materiais, a gente dá mais valor aos bens materiais do que às pessoas. Então a reflexão para mim, para você, Deus, ele tratou muito profundo comigo, há um tempo atrás, e ele me trouxe à memória ontem, eu vendo aquele vídeo, o Espírito Santo tratou lá no íntimo, ele me fez lembrar. Olha, filha, há tanto tempo, né? Ele tinha falado comigo, o quanto é passageiro, a gente gasta a vida da gente, irmãos, brigando com besteira. Quantos irmãos que não se falam, quantos pais que não falam com seus filhos, quantos esposos brigando às coisas por mínima coisa. Você vive a sua vida aqui nessa terra, a nossa alma ela é eterna, né? A gente vai viver eternamente. Se com Deus ou longe de Deus, mas vamos viver eternamente. Aí depende da nossa escolha. Agora, irmãs, o que a gente passa aqui nessa terra é mínimo diante da eternidade que vamos viver. Agora imagina, você vê o mínimo com dores, com sofrimento, e não usufruir do que Deus te trouxe para usufruir aqui nessa terra. Deus te deu uma família, Deus te deu uma mãe, um pai para cuidar, filhos. Então que possamos dar valor às pessoas, cuidar mais, ter mais tempo com os meus filhos. Que eu possa escolher um serviço que não tome o espaço dos meus filhos, para que não seja prejudicada a vida dos meus filhos. Que possamos dar valor ao bem que Deus ele colocou na nossa mão aqui nessa terra, mas porque a vida é passageira. Eu ouvindo de um certo irmão, um homem renomado também, bem conhecido, e ele contando que o pai dele faleceu também, e o pai dele tinha comprado um sapato. Eu achei bem interessante essa história. Se eu falar o nome, muita gente conhece, o evangelista. E ele disse que o pai dele comprou um sapato e não usou. Mais ou menos assim, eu lembro perfeitamente da história. E não usou, um sapato caro. E quando o pai dele morreu, tentaram levar o sapato para colocar no pai dele. E o homem da funerária disse: olha, não vale a pena. Então fica a reflexão, irmãs, com o sapato ele não pôde levar. E muitas pessoas, tantas vezes a gente faz questão por coisas, isso aqui é o mínimo. A gente faz questão, quantas mães batem os filhos por besteira, porque quebrou um copo, porque quebrou um prato. E coisa que a gente faz, eu também quebro o prato, eu também quebro o copo. A gente não dá valor às pessoas, a gente dá valor a coisas. É aquela ansiedade de comprar isso, de comprar aquilo, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Esquece do mais importante, que é viver a vida. Ser feliz, a vida e a abundância que Jesus nos trouxe para viver. Isso ele me deu novamente, me trouxe novamente essa reflexão. Ele falou muito comigo isso. Foi a base de 1 ano e pouco, 2 anos, Deus começou a tratar comigo esse assunto. Quando morreu alguém aqui da minha igreja. Se eu falar o nome também, muita gente que é daqui conhece. Uma mulher muito querida, a gente gostava muito dela. Uma pessoa muito boa, muito prestativa, uma boa mãe, uma boa esposa. Mas que ela não imaginava que ia tão cedo dessa terra. Não imaginava. No dia que ela morreu, que eu fui lá no estabelecimento dela,
E ela estava tão apressada, né, ela nem teve tempo de me atender, mandou o esposo atender porque ela estava muito apressada. Ela não imaginava, irmãos, que seria o último dia da vida dela. Se ela imaginasse, ela tinha largado tudo, tinha ido com a praia, algum lugar com os filhos, com a família, não imaginava. Então, irmãos, a vida da gente é muito passageiro. Tudo vai ficar aqui. Bens materiais, a gente não vai poder levar nada. Nada que você tem, você vai levar. Do jeito que você saiu dessa terra, você vai. Também conversei com uma irmã, a qual a filha dela tinha um celular, aquele da maçãzinha, esqueci até o nome agora. E ela tem muito cuidado com esse celular. Ela me contando a mãe dela, olha, irmã, ela não deixava os meninos tocar, não podia nem chegar perto do celular. E ela me mostrou, tá aqui, irmã, o celular. É meu agora. Eu faço o que eu quiser, pego na hora que eu quiser. Irmãs, a vida é passageira. A vida é muito passageira, a gente dá valor a coisas, a gente se apega a coisas e esquece que a gente vai ficar aqui. Que essas coisas vão ficar aqui. A única coisa que vamos levar nesse mundo deixar nesse mundo é o nosso legado. Quem eu fui para os outros que ficarem aqui. Quem eu fui. E depois que eu partir desse mundo, irmãs, só quem tiver que tá do meu lado, quem pode estar do meu lado é o Senhor. Se ele não tiver, é de início, se o Senhor não tiver do meu lado. Davi, ele falou sobre isso. Existe um salmo de Davi, se eu não me engano, é Salmo 103. Eu vou colocar aqui o salmo que Davi ele fala sobre isso. Para ensinar ele não falar perfeitamente como Moisés, e sem me contar os guias, mas ele fala na brevidade do ser humano. Jó também falou. E Salomão, homem sábio, ele disse: para quê eu vou deixar tudo isso? Porque veja Roboão, quando Salomão morreu, Roboão destruiu o reino. Roboão dividiu o reino. Toda a fortuna que o pai conseguiu, tudo que o pai conseguiu, Roboão escapou da mão dele de pouco tempo. Então, por que adianta, irmãos? Comer pão de dores, né? Sofrer para ter alguma coisa. Depois você vai embora. E para quem fica aquilo ali? Já conheci pessoas também de viver focado no trabalho. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode trabalhar. Mas a gente não pode, irmãos, querer algo que a gente não tem, como o Davi falou. Quando Deus ele quer dar alguma coisa a alguém, ele dá sem você sofrer, sem sofrimento. Ele dá com esforço, você tem que se esforçar. Mas você não precisa sofrer, tirar da boca da família. Eu conheço pessoas que têm dinheiro hoje, mas que tirou da boca dos filhos. Comprava coisas para os filhos, para ter dinheiro para guardar. Então, quando Deus quer dar alguma coisa, irmãos, ele também não estou falando daquela pessoa que gasta demais. A gente não tem que gastar tudo, mas a gente tem que guardar também. A gente tem que ser equilibrado. Eu não estou falando de valores. Eu estou falando de pessoas. De gozar a vida com as pessoas, com a minha família, com o que é importante. Eu buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Não fazer questão pelas mínimas coisas. Quantas vezes eu brigo tanto com pessoas que estão ao meu redor por conta de besteira, de posição, de besteira, as coisas mínimas. Assim foi questão como ser humano. E Deus nos pede uma reflexão nesse dia. Como está a minha vida diante dele? Será que eu tenho dado valor ao que não tem valor? Veja aqui, olhe. Eclesiastes 2, a partir do 4, que diz: eu fiz para mim obras magníficas, edifícios, fiz hortas, fiz para mim tanques de água, adquiri servos e servas, vacas, mulheres, tudo que Salomão diz. Aqui no 11 ele diz assim: ó, olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha trabalhado, tinha feito, e eis que tudo era vaidade, tudo passageiro, e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria. Aí o 18 diz assim, ó: também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Quantos pais são assim, né? Que sofrem aquela agonia para arrumar fortunas. Quando morre, irmãos, os filhos, ó, desde um minuto estrada, destrói tudo que ele deixou. Vive uma vida de sofrimento para conseguir alguma coisa. E dentro de um minuto, os filhos destrói. Quem ficou com a herança, destrói. Então que possamos, irmãos, refletir. A vida é passageira. Tudo vai ficar aqui. Um dia iremos. A sabedoria está em entender que você é passageiro. Você vai passar, a gente vai morrer. A gente vai embora desse mundo. Não sabemos o dia, mas nós iremos embora deste mundo. Ninguém é para sempre, vai ficar para sempre. Você pode cuidar da sua saúde, você pode cuidar do que for. Quando chegar o dia de ir embora, você vai. Você não sabe o dia de ir. Eu não sei o dia do meu dia de amanhã. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa terra. Então, o que eu posso, irmãos, fazer como Salomão, ele disse no seu livro. Depois que ele falou todas essas coisas, ele disse o fim de tudo. O sentido daquilo ali. O sentido, Salomão, ele falou da vida. O Eclesiastes 12 e o 13, quer dizer assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é
Teme a Deus e guarda o seu mandamento, porque este é o dever de todo homem. E Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que se fizer debaixo do sol. Então tudo é passageiro, mas a nossa vida é passageira. Eu estou aqui hoje, mas eu não sei o dia da manhã. Que eu instruo os meus filhos quanto às mães, ter criado os filhos como porcelana. Não pode tocar, não bate, não ensina, não instrui. Tô falando só de bater, porque tem filhos que não precisam bater. Eu não bato muito nos meus filhos, eles não precisam. Porque quando eu falo, eles obedecem. Graças a meu bom Deus, eles obedecem. Então não instrui os filhos, não ensina, protege muito, mas não ensina. Esquece que é passageira a vida dele, vai embora da terra e os filhos sofrem. Então busca ensinar os teus filhos, que nós gostamos de ensinar os nossos filhos. O que mais a nossa família, o tanto que a gente puder, o que é a nossa família. Quantas pessoas, irmãs, às vezes são tão mesquinhos, né? Deixa de comprar uma coisa melhor para se divertir com a família, para guardar um dinheiro, aí morre e aquilo ali fica ali. A nossa vida é passageiro, que possamos entender no dia de hoje uma reflexão. Eu tenho certeza que Deus está falando no meu coração, porque Ele está falando comigo, Ele falou comigo, Ele tratou comigo. Como Ele já tratou comigo há muito tempo atrás, há anos atrás. Ontem Ele me trouxe à memória novamente, me fez entender. Hoje eu conversando com meu esposo, eu conversei com ele sobre isso. A minha vida, meu amigo, e a tua vida é passageira. Não somos seres eternos. Aqui na terra não, a eternidade não é aqui. O céu não é aqui, o inferno não é aqui. É algo muito pior. E a minha escolha, que escolha eu tenho feito? Qual o legado que eu vou deixar nessa terra? Se eu morrer hoje, qual o legado que eu vou deixar? Será que as pessoas elas vão ter exemplo meu para viver? Ou será que vão dizer graças a Deus porque eu fui embora? Então qual o legado? Que eu busque amadurecer, que eu busque crescer a cada dia, que eu busque a Deus, que eu deixe um legado de fé, que eu ganhe almas para Ele, que eu cuide da minha família, que eu plante a semente da fé aqui nessa terra. Porque não tem coisa melhor, irmãos, do que viver uma vida em paz, com paz no coração. Então que possamos, irmãos, esquecer essas coisas que são passageiras. Depois eu vou trazer também um estudo sobre emoções. Não estudo, uma série, né, falando sobre emoções, que quantas pessoas, né, presas ou emocional, doente. E às vezes querem até usufruir o bom dessa terra, mas não consegue porque o emocional está doente. Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo ele diz, para entender a vontade de Deus é necessário mudar a mente, mudar a mentalidade, a forma de pensar. E muitas pessoas doentes emocionalmente. Como controlar as emoções? As emoções, elas nunca podem ser alinhadas, dizer assim, não, agora não preciso me preocupar com a minha emoção, não tem como. É diário. O controle é diário. Que possamos aprender a controlar as nossas emoções, os nossos temperamentos. Quem tem um temperamento forte que está afetando a vida de outra pessoa precisa de mudar, precisa de mudar. Se você precisa mudar, como eu preciso mudar, é necessário. E eu ainda estou em tratamento. Eu não cheguei ao auge, não, estou em tratamento. Estamos em tratamento com o ser do mundo. Então que possamos entender, pois, no dia de hoje, a vida é passageira. Tudo vai passar.